Olá, tudo bem? Eu sou o Geraldo e hoje eu venho trazer para vocês algumas orientações sobre a atividade 5 EAD da UC6 Projetos Elétricos Prediais. Essa atividade é iniciar o projeto elétrico de uma residência fazendo o levantamento das cargas de iluminação tomadas, calculando a carga instalada, carga demandada, dividindo os circuitos e definindo o padrão de alimentação, ou seja, toda a parte teórica de um projeto. Aqui só não está sendo cobrado o diagrama unifilar. Tá? Critérios de avaliação é realizar o projeto elétrico das plantas arquitetônicas 1 e 2 da SA2. Tá? O material didático impresso e AVA, tá? Na tela do AVA de 27 a 43. Então são duas plantas. Vocês vão vir na tela da SA2, nessa tela 41 aqui, tem escrito aqui atividade 2, clicou nela, que é a mesma coisa que entrar nesse campo aqui, vai abrir esse arquivo aqui 9415 zip, lá dentro tem os dois arquivos em PDF das duas plantas, tá? Esse link aqui eu deixei na aula 6 para vocês, tá? A planta um é a planta que vocês fizeram todo aquele trabalho das atividades um e 2. Então já dá para aproveitar a parte de levantamento de cargas, divisão de circuito e cálculos dos, dos condutores, dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção que foi feito por ela. E a planta 2 vocês vão ter que fazer tudo novamente, tá? Que é uma planta que vocês não trabalharam com ela ainda, pelo menos no EAD. Lá no AVA tem a atividade 5, uma tabela para ela, que é a tabela que eu vou mostrar a seguir, que é as tabelas anteriores que a gente trabalhou na atividade 1 e 2, mais a tabela de dimensionamento do ramal de entrada, que são essas aqui. Né? Então, para cada uma das plantas, deverá ser preenchido um conjunto de tabelas conforme está lá no modelo. O modelo já tem lá para a planta 1 e para a planta 2. Tá? O ambiente, as medidas, área, perímetro, a potência de iluminação para cada ambiente, a quantidade de tugs para cada ambiente e tomadas de uso específico que vai ter. Tá? Não tem nenhum introdutório sobre quais tools vocês vão usar. Vocês vão ter que escolher por conta própria. Lógico que vai ter que ter no mínimo um chuveiro, tá? Isso aí vai ser exigido. O resto é por conta de você. Se vai ter ar-condicionado ou não, se vai ter forno ou não, fica a critério de vocês. Depois que fez as demandas, vocês vão fazer a divisão do circuito, obedecendo os critérios já especificados nas aulas anteriores, né? Circuito de iluminação separado de quaisquer outros, tomadas de uso geral limitadas a 1200, 1300 VA, máximo 1300 VA, vai ser dividido, e tomada de uso específico, cada elemento, cada tomada de uso específico é um circuito específico para ela. Depois que fez isso, nós vamos ter os circuitos, tá? Com a sua potência total, definir a tensão. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a tensão distribuída pelas concessionárias de energia 127/220. Então, a tensão mais baixa a gente deixa para iluminação e tomadas de uso geral, tá? Que são as tomadas acessíveis. Tomadas de uso específicos a gente define se a gente quer 127 ou 220. E aí fica a critério de vocês. Tá? É lógico que uma tomada, se eu puder disponibilizar o 220 para o chuveiro, por exemplo, eu vou estar facilitando meu trabalho no dimensionamento dos condutores, mas isso é a critério de vocês. Depois nós vamos com a potência total de cada circuito e a tensão, a gente calcula a corrente de projeto. O fator de agrupamento, se vocês devem estar trabalhando nessas plantas na parte presencial. Se não tiverem concluído ainda, vocês fazem uma atribuição do fator de agrupamento, tá? Qualquer valor entre o 1 é muito difícil, não dá para colocar um para cada um, que seria uma mangueira, né, um eletroduto saindo do quadro de distribuição para cada circuito. Isso aí é inviável fazer. Então, de 2 a 4, ok? Dependendo da situação da planta, o chuveiro pode sair sozinho, tá? Isso é critério de vocês, mas aí calcular o fator de agrupamento, de acordo com o fator de agrupamento, calcular a corrente corrigida, baseado na corrente corrigida, usar
critério da máxima condução de corrente, e a tabela já passada para vocês, para dimensionar o condutor, e de acordo com o condutor e com a corrente corrigida, calcular o disjuntor, tá? E o IDR, tá? O IDR não é obrigatório para iluminação nem para tomadas que estão em ambiente seco, quarto, sala, tá? Quartos e salas, praticamente, tá? Em situações onde são obrigatórias, estão expostas lá na aula, que eu deixei claro para vocês. Depois de dimensionar os condutores e os dispositivos de proteção, a gente vai passar para o ramal de entrada. No ramal de entrada, tá? Vocês fiquem atentos à aula 6, tá? Que lá foi feito a explicação sobre os tipos de demanda, tá? A classificação das demandas, tá? Por exemplo, iluminação e tomadas de uso geral, tá? Aí você tem a somatória delas, vai colocar uma potência, usar a tabela fornecida pela concessionária, que está na aula 6, para calcular o fator de demanda e pegar a potência, multiplicar o fator de demanda, você vai ter a demanda aqui. O grupo B, tá, que é o grupo de aquecimento, ele tem várias divisões que devem ser feitas individualmente aqui. O C, ar-condicionado, e D, motores. E aí vem para cá aqui para fazer as verificações. Depois que calculou cada uma das demandas dos grupos aqui, faz a somatória, você vai ter uma demanda total. Baseado nessa demanda total que você vai fazer a escolha do ramal de entrada. Tá? O ramal de entrada, que é a unidade consumidora, vai colocar o tipo, faixa, tá? A carga da instalação, número de fios, esses dados aqui são todos da tabela da concessionária, eu estou trabalhando com a tabela da CEMIG, tá? E os dados estão todos eles na aula 6, eu vou repeti-los na aula 7, que já vou fazer algumas adequações lá. Mas estão todos no arquivo PDF da aula 6 e da aula 7, que é vai estar na seguinte agora. Tranquilo? Então, essas são as orientações que eu passo para vocês sobre a atividade 5 EAD. Quaisquer dúvida, mandem mensagem para mim, que a gente tem o maior prazer em atendê-los. No mais, muito obrigado.